Olá, no Câmara Entrevista de hoje, o nosso assunto é a produção de leite. Conversa com a gente a professora doutora Roberta Ferreira Carvalho. Ela possui experiência na área de nutrição e produção de bovinos. Atualmente é professora adjunta do curso de Medicina Veterinária no Centro Universitário UNA, campus Pouso Alegre. Ela é doutora em nutrição e produção animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, colaboradora do Laboratório de Nutrição de Ruminantes na Texas Tech University durante o doutorado. É mestre em produção e qualidade animal pela Faculdade de Zootecnia e engenheira de alimentos da Universidade de São Paulo. É médica veterinária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. Olá, Roberta, seja muito bem-vinda. Obrigada, Karine. Bom, Roberta, conta pra gente como que a pandemia afetou aí a produção de leite. Karine, acho que a pandemia ela afetou todos os setores, né? Acho não, né? Com certeza ela afetou aí todos os setores da nossa sociedade, né? E a produção de leite, né? A pecuária, de uma forma geral, ela sofreu também impactos, né? Alguns negativos, alguns positivos, e a pecuária leiteira também sofreu impacto, né? A primeiro momento, assim, o impacto, ele foi negativo, né? Por causa das incertezas, né? A gente teve fechamento de restaurante, fechamento de bares, né? Então, isso meio que diminuiu o escoamento da nossa produção, né? Essas incertezas, esses fechamentos. Então, a primeiro momento, ela teve um impacto negativo, porque o produtor não tinha, né? Muito para onde escoar a sua produção, né? Então, isso foi minimizado. Então, ele teve uma perda a primeiro momento. Mas a pecuária leiteira, ela é resiliente, né? É um setor muito forte, né? Mesmo sem muito parceria, muito investimento aí por parte do governo, ele é resiliente, né? Ele continua forte aí. E ele foi ágil, né? A gente tem um setor muito rápido, né? Onde a logística dele foi muito atenta e conseguiu realocar, né? Tirando de laticínios, onde a gente não tinha muito escoamento, e alocando aí para laticínios que tinham uma produção, né, um escoamento aí melhor, né, uma logística melhor. E a gente conseguiu manter, né, a demanda do mercado e atender todos os setores aí do nosso país, inclusive aqui no sul de Minas, tá certo? Então, isso foi o primeiro momento. Num segundo momento da pandemia, né, a gente teve um estímulo por parte do governo, com auxílio, né, emergencial, e estimulou a economia, né, e isso teve um impacto muito positivo para todos os setores, né, de uma forma geral, na economia. E o setor leiteiro também, né, sentiu esse impacto positivo, né, do auxílio emergencial. A gente teve também, junto com o aumento, né, do consumo dos derivados lácteos e do próprio leite, o aumento da produção também, tá? São alguns dados aí da Embrapa que eu vou falar agora. A gente teve um aumento, né, da produção em cerca de 2,1%, tá certo? E o crescimento do consumo até um pouco maior, cerca de 2,8%, tá? Do consumo tanto de leite quanto dos derivados. E o legal é ver também que durante essa pandemia, o consumidor ele teve uma mudança, né, como que a gente pode falar, de hábito, né? Então, ele deixou de sair e passou a consumir mais em casa. E isso aqueceu o mercado consumidor de lojas varejistas, né, supermercados. Então, a gente teve um aumento muito grande no consumo, né, na compra de produtos e derivados lácteos nesse setor. E isso ajudou bastante, né, o produtor de leite, onde a gente tem um escoamento melhor da produção do nosso leite, tá? Então, a gente teve duas fases aí, né, dois momentos bem distintos, mas a resiliência aí do produtor, né, ele sempre muito aguerrido aí na atividade, faz com paixão, faz com amor, e se manteve muito bem aí durante essa pandemia. E atualmente, Roberta, como que está esse mercado para o produtor? Então, atualmente, a gente pode falar que é um cenário bem desafiador, tá? Por quê? O que a gente tem, né, como cenário? Nós temos, hoje, a diminuição, né, desse auxílio emergencial, que eu falei que foi tão estimulante, né, para manter o mercado aí girando, né, esse consumo, né, o dinheiro girando, e hoje a gente tem uma diminuição, né, desse auxílio.
Consequentemente, a gente tem uma diminuição também do poder de compra do consumidor. A gente também tem o cenário, aumento do desemprego, né, desse ano, isso também diminui, né, o poder de compra, e, consequentemente, aí também o escoamento dos nossos produtos, né? Uhum. Fora também um aumento, né, do custo da produção do produtor, que durante a pandemia aumentou muito, tá? Só para a gente ter uma noção, o custo da produção nos últimos 12 meses, ele cresceu 39%, tá? 39,5%, isso em 12 meses, em um ano. Então, é muita coisa, né? Se a gente for pensar aí em custo de produção. E esse valor, né, de custo de produção, ele tem que ser passado no produto final, né? Então, o consumidor deve ter sentido muito, né? Quando a gente vai no supermercado, vai na gôndola, né, na prateleira, a gente vê que o leite UHT de caixinha, né, ele sofreu um aumento, os derivados, né, mussarela, requeijão, a manteiga. Então, a gente teve um aumento desses produtos em decorrência também desse aumento no custo de produção, tá? Quando a gente fala no aumento do custo de produção, o produtor tem um grande impacto na alimentação dos animais, tá certo? Só para a gente ter uma noção, o produtor ele teve um aumento de quase 68% no preço, no valor do concentrado. O que seria o concentrado? É o que a gente chama de ração, né, na dieta desses animais, né, dos bovinos. Então, aquela mistura, né, de soja, milho, farelo de algodão, aquilo a gente chama de concentrado. E esse produto, né, que é uma ferramenta muito interessante que a gente utiliza para aumentar a produtividade, ele teve um aumento muito expressivo. Isso impacta muito na produção, né? Então, a margem, né, de lucro do produtor, ela está se tornando cada vez menor. Então, por isso que eu falo que é um cenário desafiador, né, onde a gente tem uma diminuição, né, do estímulo do consumidor e um aumento aí do custo de produção, tá? Então, esse valor, né, ele é repassado, assim como eu falei, para o produto final. Esse mês, o produtor, em média, ele está recebendo aí cerca de até 2,15, tá? 2,20 por litro de leite. Isso é uma média, tá? Depende muito do laticínio, mas aqui no Brasil, em forma geral, a gente pode falar esse valor. Então, esses aumentos, né, esses desafios, eles são passados, né, para o produto final, porque senão o produtor não tem como se manter também na atividade. Mas, de uma forma geral, a gente pode falar que é um cenário desafiador, tá? Que o produtor, ele tem que ser muito resiliente mesmo aí, e ele faz com paixão, então ele consegue aí se manter na atividade. Bom, Roberta, e você falou aí, citou algumas questões que acabaram gerando esse aumento no custo da produção, né? Por que houve esse aumento tão grande? Então, a gente falou, né, no aumento da alimentação do concentrado, né? Então, por que teve esse aumento, né, no custo desse concentrado, tá? Só para a gente ter, para quem está vendo o programa, não está muito acostumado aí com como que funciona a dieta, né, a alimentação desses animais, para animais confinados, a gente classifica a dieta deles em alimentos concentrados e alimentos volumosos, tá? Volumoso seria aí o capim, né, o pasto, né, a silagem, o feno. Então, e como concentrado, a gente tem os grãos, né, a mistura desses grãos. E a gente teve um aumento muito expressivo desses grãos. Por quê? Nessa pandemia, a nossa moeda, o real, ela se desvalorizou, né, diante aí o dólar e as outras moedas. Isso aumenta muito a exportação desses commodities. Então, a gente tem aí uma disputa, né, a lei da oferta e da procura. Então, o mercado externo acabou adquirindo mais esses nossos produtos, o Brasil já é um grande fornecedor, tá, desses commodities, e aumentou. Só para a gente ter uma noção, a soja e o milho são um dos principais grãos aí desses concentrados, dessas formulações. A China, que normalmente ela importava de 3 a 5 milhões de toneladas do milho, ela passou a importar 25 milhões de toneladas. Então, teve um aumento muito expressivo para a exportação,
o que diminui, né, a oferta aqui dentro do nosso mercado interno. Então, isso eleva bastante o preço para o nosso produtor, infelizmente, né? Então, a gente tem aí essa parte também, né, da demanda do mercado externo, onde o produtor, né, de grãos, para ele é muito bom, né, para o produtor de grãos, que ele está exportando bastante, só que para o nosso produtor interno, que precisa, acaba ficando mais oneroso, né, essa formulação, essa dieta. Além, né, dessa desvalorização do real, a gente também tem um outro fator, né? Final do ano passado, a gente teve um atraso nas chuvas, né? E isso demorou para plantar soja, consequentemente também demorou para a gente plantar aí a segunda safrinha do milho, né? A safrinha. Então, teve um atraso, né, nas nossas safras, que também implica no valor aí desses commodities, e também aí a segunda safrinha, ela pegou um desafio maior, né? Então, a gente pegou uma temperatura, um clima também não muito favorável para essas produções, né? Então, as nossas produções acabaram aí também implicando no valor final. Falando aí do milho safrinha, né? Agora, essa semana aí, a gente está passando por uma onda de frio, né? E passou por geadas, e os nossos agricultores sofreram muitas perdas. Isso também impacta no valor, né, dos nossos produtos, do milho, da soja, né? Então, só aumenta para o produtor. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Aumenta muito o custo de produção e o ganho, né, do nosso produtor, né, leiteiro, ele está cada vez, né, essa margem está cada vez menor. Então, essa questão aí do aumento, claro, ela tem vários fatores, tá? Não são só esses que eu estou citando, mas são os principais fatores aí que a gente pode relacionar com o aumento tão grande desse custo, tá certo? Claro que não aumentou só a alimentação, a gente teve também aumento nessa parte de medicamentos, também tivemos aumento nessa parte aí de combustíveis, né? Então, toda a produção dele foi impactada, né, pela pandemia, com o aumento desses valores, tá certo? E a gente também pode agregar aí, né, essa maior parte, a alimentação, né? Então, por quê? Porque dentro do custo da produção leiteira, né, principalmente quando a gente fala de animal confinado, cerca de 60% do custo de produção já é destinado à alimentação animal. Então, quando esses commodities, eles têm um aumento muito grande, né, no seu valor, isso impacta muito, né, no custo de produção de uma forma geral. Tá certo, Karine? Certo. E quais as atitudes e os manejos, né, vamos dizer, que podem ser adotados para melhorar a produtividade de uma propriedade, Roberta? Olha, a gente não pode falar em uma atitude sozinha, tá? Uma atitude isolada. A gente não tem uma atitude ou um manejo que vá melhorar, né, a nossa produtividade de uma forma geral, né? Então, a gente fala aí de conjuntos, né, de manejos, conjuntos de atitudes que o produtor ele deve adotar para melhorar a sua produtividade, né? Já que a margem de ganho dele ela tá menor, o que a gente tem que fazer? Mexer aonde a gente consegue dentro da nossa propriedade, né? Que é aumentar a nossa produtividade. E o produtor, ele pode, né, traçar algumas estratégias para melhorar essa produtividade. Ele tem que partir, tá, do princípio que cada propriedade possui as suas particularidades, tá? Então, não existe uma receita de bolo, tá? Não existe uma fórmula. Então, a gente tem que começar a analisar a propriedade, né, que ela tem as suas particularidades, as suas individualidades, e a partir, né, dessas particularidades, traçar aí metas e objetivos, tá joia? Mas como base, né, como princípio, eu gosto sempre partir do princípio do bem-estar animal, tá certo? Para a gente conseguir aumentar a produtividade, esse animal, ele tem que estar num bem-estar, tá? Dentro desse bem-estar animal, que já é muito conhecido dentro da produção animal de uma forma geral, a gente tem as 5 liberdades, tá, Karine? Que são atitudes, tá? Que a gente deve priorizar pensando no conforto do animal para ele produzir mais, tá? Então, quando a gente considera um animal no seu pleno estado de bem-estar, a gente consegue expressar
o máximo do potencial genético desse animal, tá? A gente consegue obter a maior produtividade que esse animal consegue através aí do ambiente e da sua genética, tá? Eu citei essas 5 liberdades. O que seriam essas 5 liberdades? A primeira que a gente fala, por que liberdades, né? Primeiro que a gente fala é livre de fome e sede. O que seria isso, livre de fome e sede? Não é só dar comida, tá, pessoal? Não é só formular uma dieta e ofertar ao animal. Essa dieta formulada, ela tem que ser formulada para atender às exigências desses animais, pensando na produção que a gente objetiva, tá certo? Então, a gente consegue aumentar a produtividade dos nossos animais de acordo com a elaboração da nossa dieta, com a formulação da nossa dieta, tá? E quando a gente fala de sede, não é só fornecer água, é fornecer água de qualidade e à vontade, tá certo? A segunda liberdade seria livre de desconforto, tá, pessoal? O que seria isso? É fornecer um ambiente adequado, um ambiente apropriado, tá? A gente fala aí de abrigos, tá? Principalmente quando a gente fala de produção de leite, a gente tem aí o principal animal aqui na nossa região, né, que é a raça holandesa, que é uma raça aí que não produz bem em temperaturas elevadas, né? Então, a gente tem que proporcionar um ambiente propício, adequado para que esses animais se sintam confortáveis, tá? Uma terceira liberdade seria livre de dor, injúria e doenças, né? Então, o que seria isso, pessoal? Livre de dor, injúria e doenças. É prevenir doenças, tá? Qualquer tipo de afecção. Quando a gente faz isso, toma essas atitudes de prevenção, a gente evita um gasto extra, tá certo? Que é esse gasto com remédios, tratamento. Muitas vezes, isso está relacionado com o descarte de leite, né? Principalmente aí quando a gente tem mastite. Então, a prevenção, né? Ela é o melhor caminho aí para a gente conseguir um animal sadio, tá? Então, a livre de dor e injúria é muito importante, né? Livre de dor, injúria e doenças. A quarta liberdade, dentro desses princípios básicos, é livre para expressar seu comportamento natural. O que seria isso, pessoal? É a gente dar espaço, dar condições adequadas, instalações confortáveis para esses animais poderem expressar o seu comportamento natural, tá? Quando a gente oferta essas condições adequadas, o animal ele consegue produzir mais, né? Ele está confortável. E a quinta liberdade, ela seria a livre de medo, estresse, tá certo? O que é isso? Livre de medo e estresse. Muitas vezes o nosso manejo, né, no dia a dia, ele acaba estressando esses animais. E o estresse, tá? O animal, quando ele está passando por essa situação de estresse, ele produz alguns hormônios, né, algumas substâncias endógenas que acabam diminuindo a produção de leite ou inibindo a liberação desse leite, tá? Então, isso é prejudicial à produtividade, né? Então, como a gente quer aumentar essa produtividade, já que a nossa margem está pequena, a gente deve partir desse princípio, né, das 5 liberdades. Com o animal, né, sendo atendidas essas liberdades, a gente consegue que ele expresse o máximo do seu potencial, né, a máximo da sua produção, que para a gente aí é produção em quilos de leite, tá certo? Então, atendendo aí esses 5 princípios, né, essas 5 liberdades, a gente consegue ofertar para o animal um ambiente adequado, tá, que são aí os pilares que a gente fala dentro da produção animal. Então, a gente vai produzir um animal em um ambiente adequado para ele, vamos ofertar uma dieta que vai possibilitar esse animal a produzir mais, e vamos também cuidar e prevenir doenças, né? Então, animais sadios produzem mais. Então, conjunto dessas atitudes, tá? Não é uma atitude dessa isolada que vai aumentar a nossa produtividade, ela ajuda, tá? Mas isolada, ela não aumenta a nossa produtividade. Então, claro, cada propriedade tem suas particularidades, mas partindo desse princípio, de um modo geral, a gente consegue aumentar aí a produção, né, por animal, a produção de forma geral, tá certo? Roberta, quais cuidados básicos para um leite de melhor qualidade? Aí é uma outra questão que também não tem receita de bolo, né, mas é básico, tá, pessoal? Uma fazenda leiteira, ela tem que assegurar que o leite seja produzido a partir de animais saudáveis
tá? E que ele esteja sendo produzido em locais aí com boas condições de higiene e também aí condições ambientais sustentáveis, tá? Que hoje o nosso mercado consumidor, ele é muito atento e exigente quanto a essa relação também, né, da sustentabilidade ambiental, ok? Então, para a gente pensar em leite de qualidade, o produtor ele já pensa primeiro em CCS, CBT, né, produção de sólidos totais, o que seria isso, né? Então, quando a gente fala de CCS, a gente está falando da saúde da glândula mamária, tá certo? Então, a gente precisa assegurar que esses animais, eles estejam sadios, né, que a gente volta na questão anterior, né, livre de doenças. Então, partindo do princípio das 5 liberdades, a gente já consegue linkar a esse leite de melhor qualidade, né? Então, olha para você ver como que tá tudo interrelacionado, né? Não tem uma atitude isolada. E um fator é decorrente do outro. Então, a gente tomando cuidado, né, com o animal, mantendo esses animais sadios, a gente diminui, né, essa parte aí de células somáticas. O que seriam essas células somáticas? Elas são células de defesa, tá, do organismo animal. Então, elas saem da corrente sanguínea e vão para o tecido, né, para a glândula mamária que está lesada, tá, que está muitas vezes aí sendo infeccionada ou inflamada, tá, que a mastite é a inflamação, né, da glândula mamária. Então, ela é uma doença muito comum nos nossos rebanhos e ela é a grande causadora aí, né, do aumento das células somáticas. Células somáticas, o produtor sabe, né, é o inimigo, né, ninguém quer ter células somáticas altas aí no seu rebanho. E para a gente evitar isso, é manter animais sadios, cuidar da saúde do teto, né, do úbere dos seus animais, tá, das suas vacas. Para isso, é higiene, tá, pessoal? Higiene com esses animais no local da instalação ou no pasto, tá? Tentar manter um pasto menos com barro possível. A gente sabe que em determinadas épocas do ano isso é quase impossível, mas a gente tem que tomar esse cuidado, né? Em ambientes onde a gente tem um controle maior, que são animais confinados, tomar esse cuidado para o úbere sempre estar limpo, sempre higienizado, para a gente evitar com que esse teto aí sofra inflamações e infecções, tá? Que é o que a gente linka a um outro fator, que são o CBT que eu citei, né? O que são o CBT? São as contagens bacterianas totais, né? Então, essas bactérias, né, que vão colonizar, né, vão entrar aí no úbere e no teto dessas vacas, são elas, né, as causadoras da inflamação, da mastite, que vão aumentar, né, as células somáticas. Então, sempre tomar cuidado aí com o úbere, certo? A higiene desses animais. Quando a gente fala higiene, eu falei desde do pasto, né, desde a instalação, né, do freestall, do compost barn, até o momento da ordenha e também pensando no pós-ordenha, né, na refrigeração desse leite. Então, não existe, né, um ponto específico, a gente tem que pensar em toda a cadeia produtiva do leite. Então, principalmente higiene, tá? Na hora de ordenha, às vezes atitudes simples que o produtor pode fazer, que não são onerosas, como, por exemplo, montar uma linha de ordenha, onde ele priorize as primíparas, né, para serem ordenhadas primeiro, porque a chance delas terem, né, menos mastite ou bactérias na sua glândula mamária é maior, tá? Então, a gente vai priorizar lotes de acordo aí com a produção, né? Então, a gente vai ter os animais de maior produção, depois animais primíparos, depois animais que têm menor produção, e lá por último, no final da ordenha, a gente deixa os animais aí que já passaram por mastite, que a gente tem ali uma contagem de células somáticas maiores. Para quê? Para que não contamine os animais que venham a ser ordenhados aí na sequência, né? Então, um manejo simples, esse que eu citei agora, montar uma linha de ordenha, e que não é oneroso, e que tem um impacto muito positivo, né? Quando a gente for olhar aí a qualidade do leite, né? Manter sempre o teto higienizado, pré-dip, pós-dip, tá certo? O ordenhador, tomar muito cuidado, tá, pessoal? Sempre higienizado, sempre limpo, evitar ao máximo aí contato direto com o leite, né, com o úbere, para que não contamine esse teto, né, que não leve bactérias. Por quê?
depois desse leite ser ordenhado, ele vai ser armazenado, né? Ele vai ser refrigerado. Mas durante essa refrigeração, a gente pode ter o crescimento, né? A gente tem o crescimento, né? A proliferação dessas bactérias, né? Que é as contagens bacterianas totais. Então, quanto menos bactéria tiver, né, na hora da ordenha, menos proliferação a gente vai ter posteriormente. E isso ajuda, né, no final, na qualidade do nosso produto. Pensando que o nosso leite, tá, ele vai passar por um processo de pasteurização, né, ou um processo de ultrapasteurização, né, que é o nosso UHT, que esses processos térmicos, eles sim diminuem, né, a carga contaminante, mas eles não esterilizam, tá? Por isso que a gente tem, né, as datas de validade, porque esses leites, eles possuem, né, esses produtos, né, de forma geral, eles possuem uma contaminação mínima, tá? Mas, dentro tudo das normas, né, que hoje, né, a gente tem a legislação, né, tudo que o MAPA exige, né, a gente tem as nossas instruções normativas, que determinam, né, a contagem de células somáticas máximas, né, de CBT. Então, são manejos simples que a gente pode tomar dentro da nossa propriedade, desde esses que eu citei, até investimento em tanques de expansão, né, manutenção, canalizar toda a linha de ordenha para que esse leite não tenha contato com o ambiente externo, para evitar contaminação. Então, podemos tomar desde atitudes simples, né, até atitudes aí que demandam um pouco mais de investimento, pensando, né, nessa parte aí de qualidade, tá, do leite. Então, não tem, novamente, uma atitude sozinha que vai melhorar, né, a produção do leite, e a qualidade, mas a gente pensa em conjuntos de atitudes. E outro ponto legal, quando a gente fala em qualidade do leite, também são sólidos, tá? Sólidos totais no leite. Isso interessa muito o laticínio, e laticínio bonifica bastante o produtor, quanto, né, a quantidade de gordura, proteínas. Por quê? Porque na hora de produzir os derivados lácteos, esses sólidos aí vão ser muito interessantes, né, para o laticínio, né, quanto mais sólidos, mais vai render produto, né, esse leite. Então, a gente também tem uma parte de bonificação dos laticínios, quanto a qualidade do leite em relação a menores taxas de CCS e CBT e maiores taxas também de sólidos totais. Então, quando a gente pensa, né, em melhorar a lucratividade do produtor, claro, a gente pensa em aumentar a produtividade, mas se a gente melhorar também a qualidade do nosso produto, a gente já aumenta o nosso ganho nesse segundo fator. Então, a gente consegue melhorar a nossa rentabilidade, né, o ganho desse produtor, através dessas duas vias, né, melhorando a produção em quantidade e melhorando também a produção em qualidade, por parte aí dessas bonificações, né, que o produtor recebe por parte do laticínio, né. Então, muitas vezes, a gente pensa que pode ser algo muito complexo, e a gente vê que pequenos produtores conseguem ter aí ótimas bonificações em grandes laticínios, por esse cuidado, né. E é legal ver isso do produtor de leite, que quem produz leite produz com amor, produz com paixão, né, porque ele enfrenta vários desafios aí no dia a dia, né, a produção de segunda a segunda, não tem sábado, domingo, feriado, né, todo dia tem que ordenhar, 1, 2 ordenhas no dia, né, e pode estar frio, como está fazendo agora essa semana, pode estar chovendo, e o produtor sempre está lá fazendo sempre com muito amor e paixão, né, então é um produtor muito resiliente, que enfrenta qualquer adversidade aí, tá certo? Tá certo, Roberta, muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Entrevista. Eu que agradeço pelo convite, tá, Karine? Estamos à disposição. Bom, hoje a gente teve a participação, então, da professora doutora Roberta Ferreira Carvalho. Ela possui experiência na área de nutrição e produção de bovinos. Atualmente é professora adjunta do curso de Medicina Veterinária no Centro Universitário UNA, campus Pouso Alegre. É doutora em Nutrição e Produção Animal pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, colaboradora do Laboratório de Nutrição de Ruminantes na Texas Tech University.
durante o seu doutorado, mestre em produção e qualidade animal pela Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo, médica veterinária pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, campus Poços de Caldas. E esse programa é uma parceria entre a Câmara Municipal de Pouso Alegre e o Centro Universitário UNA para levar informações para você por meio da Rádio Legislativa FM e também pela TV Câmara para você, produtor rural. Até a próxima!